Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fala galera, saudações vascaínas, muito bem-vindos aí nesse domingão, dia de Vascão. Você está no canal Vasco é Nosso, aqui você fica muito bem informado de tudo que acontece no nosso gigantesco. Eu me chamo Diego Faria e a minha função é essa, te passar as notícias, beleza rapaziada? Vamos falar, né, de tudo do Vasco de hoje, do jogo de logo mais, dessa polêmica que está acontecendo da data aí da Copa do Brasil. Galera, a CBF está tentando ajudar a salvar o ano da rapaziadinha aí, né? Mas enfim, vamos falar sobre tudo isso aí e muito mais dentro desse vídeo aqui. Antes da gente começar, eu peço para você deixar aquele likezão, que ajuda a gente bastante, ajuda esse vídeo a chegar a mais vascaínos. Peço que você também comente, a sua opinião é muito importante aqui. A gente sempre faz o máximo para poder conseguir responder a todos, né? A todos que comentam, a gente tenta fazer isso aí para poder saber mais da sua opinião, de tudo que acontece no Vasco, nossos vídeos aqui, enfim, a gente tenta fazer isso o melhor possível. Peço você também se inscrever, esse botãozinho que tem aqui escrito inscreva, se inscreve lá, não custa nada, é só você chegar lá e se inscrever no nosso canal, para ajudar o nosso canal a continuar nessa crescente boa que ele vem tendo aí dos últimos meses para cá. Beleza, rapaziada? Antes de começar ainda, peço você compartilhar esse vídeo aí com todo mundo aí dos seus grupos do WhatsApp. Beleza? Agora sim, vamos às notícias aí, que é o que nos interessa. Como vocês viram aí, o vídeo do Pedrinho falando, né, sobre o que aconteceu lá, que a CBF mudou a data, né, do jogo de Vasco e Atlético Mineiro. Era para ser no dia 17, jogou para o final de semana, para o dia 19, tudo por conta de uma data FIFA, que os jogadores chegariam cansados, etc, etc. A gente sabe como é que funciona isso, até porque já aconteceu com o Vasco. E o Puma e o Jean Davi, né, chegaram naquela partida contra o Atlético Paranaense na madrugada daquele jogo. Descansaram no hotel e já foram pro jogo. O Puma, inclusive, bateu um pênalti ainda naquele jogo, né, que foi para os pênaltis. E assim, a CBF não tem critério nenhum. O critério da CBF é ajudar o Flamengo. Esse é o critério, né? Acredito que o Atlético Mineiro tem ali as suas razões, assim como o Flamengo também tem, mas acho que a regra tem que ser para todo mundo. Se o Vasco pôde jogar naquela situação, os dois também podem jogar. Simples assim, né? Eu acho que as coisas não acontecem de maneira mais ordeira no Brasil por conta dessa bagunça que tem a CBF. A CBF é uma pouca vergonha para o nosso futebol, né? Eu acho que as coisas acontecem muito mais porque a CBF é frouxa nas decisões dela e ela é partidária, ela tem o seu lado, né?
muito por conta de tudo que a gente vê. A gente já sabe que tem time aí que já saiu da Libertadores, já sabe que tem time aí que não vai conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro. A gente está sabendo que tem time aí que está com o cofre zerado, né? E agora está tentando fazer o quê? Está tentando salvar o ano, né? Vencendo a Copa do Brasil de alguma forma, né? Atlético se mantém ainda na Libertadores, vai ter esse imbróglio todo, não tem como, vai ter esse imbróglio todo mesmo, mas, cara, é o preço que a gente paga pelo calendário que a própria CBF faz. É isso, simples assim. Simples assim. A gente paga única e exclusivamente pelo o calendário que a CBF arma para os times jogarem. Só isso. Se ela não tivesse o olho grande de querer tanto dinheiro, poderia ser um pouco mais fácil, esse calendário poderia ser muito melhor. Mas ela prefere ganhar muito e os atletas que se lasquem, que não é assim. Né? São seres humanos, né, que estão trabalhando e mais, galera, e mais. O corpo deles é o trabalho deles. Né? A gente vê essa quantidade de lesão no Vasco, no Flamengo, enfim, em todos os times do país, muito porque os atletas já estão desgastados, não aguentam jogar, não adianta. São muitas competições que deveriam ter alguma coisa para poder facilitar e os caras não facilitam. Então chega agora, quer ficar dando jeitinho para ajudar um ou outro, né? Infelizmente a CBF fez isso, não sei até onde vai, até porque o Corinthians também se manifestou contra, falou até de colocar o jurídico à disposição para poder combater essa decisão. Não sei até onde vai isso. Sei que o Vasco se posicionou, vocês viram o vídeo do Pedrinho aí, e eu vou estar lendo a nota do Vasco aqui também para vocês. O Vasco da Gama vem a público manifestar seu descontentamento com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, de manter a alteração da data para a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil, mesmo após consulta feita através do ofício pela própria CBF. Agradecemos o apoio da nossa torcida e reiteramos que seguimos focados em alcançar os nossos objetivos dentro de campo, apesar das adversidades impostas. Então, galera, o Vasco, isso só acontece porque o Vasco não tem força política, tá? Agora que o Pedrinho está tentando ter um pouco mais de força política, mas falo para vocês aqui com única certeza de que se tem um cara como Eurico Miranda na época, aqui, agora, isso não aconteceria. Isso não, ele acabava o campeonato, mas não aconteceria essa palhaçada. Eurico Miranda faz muita falta nesse momento. A galera não estou falando que é bom ou que é ruim. Eu tenho a minha opinião sobre o Eurico, porque eu gostava muito do Eurico. Porém, agora, nesse momento, falta um cara como ele para poder brigar pelo Vasco. E se tivesse, certamente essa mudança não aconteceria. Falando agora do jogo, vamos falar de futebol, né? Vamos falar de futebol aqui, né? Já aconteceu ontem alguns jogos da 28ª rodada, né? E foi até alguns jogos curiosos aí, né? Tive marcações de pênalti esquisita, expulsões esquisita, né? Enfim, foi um pouco esquisito, mas eu vou estar passando para vocês aqui. Ontem teve Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1, Botafogo 0, Grêmio 0, Juventude 1, Red Bull Bragantino 0, né? Tá acontecendo até o momento desse vídeo aqui, tô gravando um vídeo meio-dia e 50, ainda tá rolando, pode ser que empate, né? Aí hoje, no Mané Garrincha, tem o São Paulo e Corinthians, né, às 16 horas. Também às 16 horas no Castelão, Fortaleza e Cuiabá. No Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Fluminense, também às 16 horas. Às 18h30, Inter e Vitória, lá no Beira-Rio. No Mineirão, Vasco e Cruzeiro, né? E na Fonte Nova, Bahia e Criciúma. E também hoje no Maracanã, às 20 horas, Atlético Paranaense e Flamengo, lá no Maracanã. Então, com isso, o Vasco, ainda com os resultados de ontem, o Vasco se mantém na 10ª colocação. A gente precisa muito dessa vitória de hoje. O Palmeiras conseguiu botar para 1 ponto aí a diferença para o Botafogo. Será que o Botafogo vai regar de novo? Tá feio, hein? Enfim, né? Esse é mais ou menos o resultado que está acontecendo em relação ao Campeonato Brasileiro até o momento, né? E agora o Vasco vamos falar do Vasco agora, que pega o Cruzeiro daqui a pouco, às 6h30, lá no Mineirão. Né? Retrospecto da partida, foram 105 jogos entre as duas equipes,
né? 32 vitórias, né, do Vasco, 39 do Cruzeiro e 34 empates. 131 gols marcados pelo Vasco, 156 pelo Cruzeiro. A média aí de cada um, 41% para o Vasco de aproveitamento e para o Cruzeiro, 48%. Né? O Vasco que vem aí tá com um empate meio amargo ainda contra o Flamengo, né? No finalzinho ali, que bom que a gente empatou, que não deu ali para poder, não perdemos ponto, perdemos um ponto na verdade, né? Mas dava para ter ganho, e depois a derrota contra o Palmeiras, que a gente viu como que aconteceu a derrota para o Palmeiras lá, mas a gente precisa se reabilitar no campeonato, e eu espero que o Cruzeiro pague essa conta hoje, né? Espero que o Vasco vá para cima do Cruzeiro e busque a vitória e consiga a vitória lá no Mineirão hoje. Não é um bicho de sete cabeças, né, vencer o Cruzeiro lá no Mineirão, mas o Cruzeiro é uma equipe muito forte, uma equipe bem qualificada, que pode dificultar muito a vida do Vasco. Não é à toa que eles estão brigando muito lá em cima, né? Então o Vasco, para querer brigar lá em cima também, precisa vencer o Cruzeiro hoje, né? E assim, galera, a escalação do Cruzeiro, o Cruzeiro deve vir, né? A gente acompanhou um pouquinho o Cruzeiro durante a semana para saber mais ou menos o que ia rolar, né? E a escalação do Cruzeiro vem o seguinte: Cássio ou Anderson. O Cássio ainda é dúvida, né? Ainda está machucado, né? William, Zé Ivaldo, Vilhaba e Marlon, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira, dois jogadores bons, esses dois. Lautaro Dias, Gabriel Veron e Caio Jorge, né? Esse é o time que o Cruzeiro tem para poder enfrentar o Vasco hoje, e o técnico hoje vai ser o auxiliar Eduardo Barros, já que o Fernando Diniz não pode dirigir o Cruzeiro já contra o Vasco nessa rodada. Acredito que só na próxima ele vai poder estrear, mas isso não é problema nosso, né? E o Vasco de Rafael Paiva deve vir com a seguinte equipe: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon e Léo, ou João Vitor. Eu entraria com o João Vitor de volta, sem problema nenhum, né? Mas apesar que o Léo foi mantido ao último jogo contra o Palmeiras, fez até uma boa partida, não fez uma má partida, né? Mas eu voltaria com o João Vitor, que para mim é o nosso melhor zagueiro hoje, né? Lucas Piton, Hugo Moura e Esforça, Payet ou Felipe Coutinho. Acredito que o Felipe Coutinho vai ganhar essa vaga do Payet hoje, né? No jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão, né? O Coutinho que já vem pegando mais minutagem, né? Já vem pegando um pouco mais de minutagem, então a gente já entende que ele pode já entrar como titular e sair no decorrer da partida, né? Emerson Rodrigues, David e Verratti. Esse é o time que o Rafael Paiva deve colocar em campo hoje contra o Cruzeiro. Quero saber da sua opinião. Essa é a melhor equipe para o Vasco jogar hoje contra o Cruzeiro? Comenta aí, e quero também saber os resultados. Quero que você me diga quanto você acha que vai ser Vasco e Cruzeiro hoje. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Um ótimo domingo a todo mundo. Que o Vasco vença. Um bom início de semana para todos. Que Deus abençoe. Valeu. Para mim, 2-1 Vasco hoje. Valeu!